toda vez que eu ponho, eu me sinto um popstar. O que eu não sou. Mas tudo bem. Vamos ver se eu acerto aqui. Óculos. Aí tem esse negocinho também. Ah, tá lá. Não era para fazer. Ok. Eu falei que aqui, a primeira coisa que eu falei é que eu sou primo do Edmilson, mas eu só sou primo do Edmilson porque eu sou sobrinho da Gênesis, que é muito mais importante. Fui hospedado muito bem, mas até hoje, até agora, eu não sei se foi pelo Ovidinho ou pelo Bael, que lá é assim, tinha que subir andares para ir para comer não sei o quê, depois tinha que descer no outro andar para não sei o quê, e eu ficava perdido lá, mas só fui bem tratado. Comi doce de todo tipo, banoffee hoje de manhã, bolo de aniversário. Eu cito os doces porque eu sou muito doceiro. E aqui, todo dia, 2 sobremesas e tal, né? Vou ter problema com a Lília a hora que chegar em casa e ela ver que a minha barriga aumentou. Aguardar a divina esperança é o tema que eu quero abordar hoje aqui com os irmãos. Na passagem que está em Tito 2, 11 a 14, nós vamos ler daqui a pouco. O apóstolo Paulo, o objetivo dele, das suas pregações, sempre foi promover uma fé que produzisse virtudes, valores cristãos, virtudes na vida das pessoas, para que elas pudessem agradar a Deus e fossem também um bom testemunho para a sociedade em que viviam. Tudo que Paulo pregou e escreveu foi nesse sentido. Ele queria que, na sua pregação, as pessoas conhecessem a Jesus e, através desse conhecimento, elas fossem aprendendo com os ensinamentos de Jesus e se tornando pessoas que fizessem diferente na sociedade da época, que é o nosso objetivo até hoje. E, além disso, também, uma coisa muito interessante que a gente percebe na pregação do apóstolo Paulo é que ele também promovia e queria sempre fazer com que os irmãos estivessem atentos e aguardando a divina esperança da vinda de Jesus. E esse é o tema, aguardar a divina esperança. Então, o texto que eu coloquei aí, de Tito 2, de 11 a 14, diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse trecho aí é o suficiente. Quando Paulo escreveu isso, ele já havia pontuado um pouco para trás as qualidades e virtudes que deveriam ser características dos homens idosos, das mulheres mais velhas, das jovens e dos jovens na igreja. E também alertou Tito de que ele deveria ser padrão das boas obras e no ensino que ele fosse íntegro. Ok. Para isso,
para que essas coisas fossem possíveis, ele fala então que, começando aí no texto, a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, em primeiro lugar, a graça de Deus é salvadora. Por quê? Porque Jesus se deu por nós, se entregou, assim como diz lá em Romanos 5,18, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Ou seja, nós fomos justificados pelo que Jesus fez na cruz, pagando pelos nossos pecados. Somos considerados, embora ainda pecadores, somos considerados justos pela lente da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus por nós. Então, Deus nos vê inculpáveis e irrepreensíveis, embora nós sejamos ainda pecadores. Isso se chama graça. Nós não merecemos isso. Nós não fazemos nada e nem nada que possamos fazer para merecer aquilo que Deus fez por nós, essa graça salvadora. E 1 Timóteo 2, 4 a 6 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Olha só, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto... estou apertando o botão errado. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Deus quer que todos sejam salvos, e por isso Jesus se entregou por todos os homens. Não há acepção de pessoas. Deus não faz diferença de cor, de raça, de classe social, de homem, de mulher, de criança, de idoso, de jovem. Todos, Deus quer que sejam salvos, e por isso a sua graça atingiu a todos. Todos que creem, todos que se entregam e recebem o Senhor Jesus, serão salvos. Jesus morreu para pagar pelos pecados de todos, não faz diferença. Aqueles que creem nele têm os seus corações purificados de toda injustiça e passam a formar um povo exclusivamente seu. Nós pertencemos ao Senhor. Fazemos parte de uma família, fazemos parte de um grupo que se chama pelo nome do Senhor Jesus. E com sua nova vida se torna, então, sal e luz nessa sociedade, com as virtudes que ele passa a aprender. Gente que representa o Senhor de forma digna diante da sociedade, com o seu testemunho de vida e mensagem de salvação, que muitas vezes traz até uma boa perseguição diante de uma sociedade afastada de Deus. Então essa é a graça que ele diz ali, a graça de Deus se manifestou salvadora. Só que depois ele continua e diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma digna do Senhor. Então essa graça, além de salvadora, é uma graça educadora. Essa graça vem para nos, pela graça, sermos educados nos ensinamentos do Senhor Jesus. Na doutrina que nós falamos aqui no encontro, na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, que são os ensinamentos de Jesus, que estão na palavra de Deus. Essa é a segunda fase da nossa salvação.
Nós cremos, somos perdoados e agora vamos ser educados para que essa nova vida se revele de forma prática na vida do dia a dia, que as pessoas possam ver em nós uma transformação, uma vida que expresse as bênçãos e as qualidades e virtudes de Cristo na nossa vida, que sejamos piedosos, temperantes, sensatos, íntegros, constantes no amor, honestos, reverentes, e que sejamos padrão de boas obras, assim como ele diz a Tito. E aí, essa graça, por essa graça, aliás, essa palavra devia chamar sobre graça, mas é que eu vou chegar lá no outro ponto. Por essa graça, e porque ele sabe que nós somos falhos e continuamos pecadores, ele nos concede, nos dá o Espírito Santo. Bilão falou, o Espírito Santo está aqui. Está aqui para nos ajudar, para nos instruir na verdade, para nos revelar a vontade de Deus e aquilo que Ele quer mudar em nossa vida. E o conhecimento da palavra de Deus, presta atenção. E essa ajuda do Espírito, o Espírito não faz, ele não vem para você e te dá toda a revelação. Ele te revela aquilo que você busca na palavra. Aquilo que você faz com o teu esforço e vontade, lendo a palavra através de um mestre, através de um discipulador, através das pregações, através da sua participação no corpo de Cristo. O nosso crescimento vem na participação do corpo de Cristo. Então, não é apenas algo pessoal que a gente faz sozinho nas orações no quarto, mas a igreja é fundamental na nossa vida para que Deus trabalhe em nós. Por isso é que ele dá, às vezes, aquele irmão meio chato que a gente não gosta, para nos treinar, né? Se você pensou em alguém, peça perdão e ore por ele agora. Eu pensei no Bilão. Sempre a gente brinca, viu? É uma brincadeira, confundindo de verdade. Mas o Espírito Santo, então, nos ajuda nesse esforço, porque o discípulo é um aluno que aprende seguindo o exemplo do seu mestre. O que diz em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Presta atenção. Como é que ele nos educa? Com repreensão, com correção para a educação. Gente, ninguém aprende, ninguém é educado sem ser repreendido, sem ser corrigido, porque nós falhamos o tempo todo. Não há como educar um filho, por exemplo, sem corrigi-lo, sem repreendê-lo. Primeiro você repreende, diz, olha, não, primeiro você ensina, diz, ó, é por aqui o caminho. Daí ele vai errado, você repreende, ó, você está indo por esse caminho, não é aí. E depois você corrige, não é aí, é aqui, vem para cá. Assim Deus faz conosco. Se você não aguenta a repreensão, se você não gosta de ser corrigido, você nunca será educado. Você será um crente sem educação. Colossenses 1:28 diz, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Aqui está de novo, admoestamos para que ele fique um crente educado. Que sejamos todos muito bem educados. Ok, aí eu chego no terceiro ponto, que é o ponto que eu queria chegar. Isso foi a introdução. Falar sobre o aguardar a sua vinda. Ele diz, aguardando, ele nos salva,
Ele nos educa para que nós estejamos, então, agora aguardando a sua vinda, a bendita esperança. Veja bem que eu estou falando de aguardar, eu não estou falando de vigiar. É diferente. Vigiar é importante. Não estou dizendo que não é para vigiar. Vigiar é muito importante. Por quê? Jesus mesmo falou muitas vezes. Em Mateus ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda aí ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Vigiar, então. E Lucas 21, 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Está aí. Vigiai. Por que eu não é vigiar que eu quero falar? Porque vigiar é você estar atento, porque algo negativo, ruim, pode acontecer. Você pode cair em tentação, o diabo pode te enganar, pode pôr uma armadilha na tua vida e você cair. Vigiar é como goleiro que fica na trave, vigiando para não deixar entrar o gol. Se ele distrair, vem o jogador do Palmeiras e marca gol no Corinthians. A mãe fica vigiando o filho porque ele pode cair e se machucar. Então ela fica correndo atrás. E vô também. Vô agora, tá um tal de vô aí que tá difícil. O discípulo vigia para não cair, para não ser enganado por doutrinas falsas, por falsos mestres. Hoje é um tempo, vivemos um tempo assim, sempre houve. Mas hoje, e Jesus disse que isso ia aumentar, no final dos tempos haveriam falsos mestres, falsas doutrinas, então o discípulo ele vigia pela palavra de Deus para não cair nessas coisas. Isso é vigiar. Agora, aguardar é diferente. Se vigiar é você ficar atento porque algo ruim pode acontecer, aguardar é você esperar algo que você espera com muita vontade que aconteça. É aquilo que você aguarda porque você quer que venha e que aconteça. A noiva aguarda o dia do casamento, o vestido, prepara-se, etc. O noivo nem tanto, mas também prepara. O funcionário, o empregado, aguarda o aumento, que nem sempre vem. O discípulo aguarda a divina esperança da volta de Jesus. Ele aguarda, ele espera, ele pensa naquilo. Ele está sempre atento aos sinais que Jesus colocou e que a Bíblia coloca. Os sinais, os discípulos queriam saber quando que ia acontecer. Quando eu não vou dizer, mas há sinais. Há coisas que vão acontecer para que vocês, atentos, aguardando, saibam que está cada vez mais próximo. Você está aguardando, irmão? Você está atento aos sinais? Estão acontecendo. É só abrir aí a mídia e ver. Não vou citá-los, mas você sabe quais são. São importantes, principalmente para aquele que aguarda a volta de Jesus. Quem está aguardando percebe o que está acontecendo. Não fica distraído com a vida desse mundo.
com o trabalho, com as coisas que ele quer alcançar, com seus alvos terrestres. Se ele está aguardando, ele está atento aos sinais, porque ele está aguardando. Quando ele reconhece um dos sinais que Jesus citou, ele vê que está acontecendo aquilo, o seu coração começa a bater mais forte, os seus olhos brilham, ele se sente bem, porque ele diz e pensa, está ficando cada vez mais perto. Jesus está voltando, ele está aí às portas, e ele está me mostrando os sinais, eu quero estar preparado para a sua volta. E olha, ele sabe, o discípulo sabe que a segunda vinda de Jesus vai ser muito diferente da primeira. A gente comemora o Natal, é bonito, etc., mas a vinda de Jesus, segunda, não tem comparação. Jesus não vem mais como um homem, como um ser humano. Jesus não vem mais montado num jumentinho, pobre e resistido pelas pessoas. Jesus vem como o Rei dos Reis. Ele vem como o Senhor dos Senhores. Ele vem vestido de glória e majestade. E todo olho, em todos os lugares, o verá. Todo olho. E todo joelho se dobrará. E todas as línguas de todos os lugares e dialetos confessarão Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes, eu pensava assim, há um tempo atrás, eu sou do tempo que não tinha internet, né, assim como o Bilão, e a maioria de vocês aqui que estava no Translocal, não tinha internet. Eu pensava assim, esse negócio de todo olho verá, isso está longe de acontecer. Como é que todo olho vai ver? Se Jesus descer lá no Japão, coitado de nós aqui no Brasil, não vamos ver lá do outro lado do mundo. Se ele descer aqui, azar dos japoneses, que ele desça aqui para esse lado. Hoje é fácil de entender que todo olho verá. Todo olho verá. Não vai ficar uma pessoa sem ver que Jesus está voltando. E aí, quem aguarda, fica imaginando como será. É duro imaginar a cena, Jesus voltando nas nuvens, com poder e glória, os anjos junto. Não dá para imaginar. A gente tenta. O discípulo fica olhando para cima, vendo, será que é hoje, é agora, cadê? Isso é aguardar. E aí, o discípulo entende outro fato maravilhoso da volta de Cristo. Sabe o que é? É que além dessa fantástica aparição, dessa cena maravilhosa diante dos seus olhos e dos olhos de todo mundo, o discípulo sabe que o seu mestre vem com um propósito determinado e maravilhoso. O seu mestre vem para buscá-lo. Ele vem para levá-lo junto, porque ele prometeu. Ele falou, vocês fiquem aí, eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar um lugar para vocês. E eu fico imaginando, se Deus criou o universo, esse mundo maravilhoso em 6 dias, isso já faz 2000 e tantos anos que Jesus falou que ia preparar um lugar. Imagina esse lugar. Imagina para onde é que Jesus vai te levar. Vai, filho. Opa, foi. Então, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aí você vai estar lá num
confim de algum lugar, chega um anjo e fala, vamos? Jesus já está lá esperando. Vamos subir. Já pensou? Ai, o discípulo vive dessa bendita esperança. Vive dessa bendita esperança. E quando ele olha para esse mundo e vê toda a injustiça que há nesse presente século, ele pensa e lembra que o governo de Jesus virá um governo de paz e justiça. Quando ele vê a poluição, a destruição da natureza, as queimadas das florestas, os rios, os mares poluídos, a extinção de animais, ele lembra que a própria criação aguarda a vinda de Cristo, porque também será salva de toda essa destruição. Quando ele observa indignado a decadência moral da sociedade, do ser humano moderno, os abusos, a corrupção, ele sonha com o fim da presença do pecado, que não existirá mais. Quando ele vê destruição de famílias, quando ele vê relacionamentos complicados, opressão dos mais fortes, o amor se esfriando de quase todos, ele almeja a paz e a comunhão dos santos, naquele lugar onde até o lobo habitará com o cordeiro, e a criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Profecia de Isaías, capítulo 11. Se ele passa na rua e vê um mendigo dormindo na calçada suja, vendo a pobreza, a fome, a carência, a diferença social, ele lembra que lá na Nova Jerusalém as ruas serão de ouro. Quando ele se entristece, chora pelos problemas, quando ele chega numa situação que ele não vê saída, ansiedade, quando ele perde um ente querido, quando ele se sente sozinho e chora, ele lembra que Jesus com suas próprias mãos enxugará todas as suas lágrimas. Quando tentado, além das suas forças, vê que caiu, ou que está lutando contra as coisas que ele não consegue, lembra-se de que o inimigo já estará totalmente vencido e impedido de agir. E quando doente, com fortes dores, dependente de remédios, sem forças, cansado, imagina-se livre de toda limitação física e que ele estará no lugar onde não há enfermidades, nem dores, e onde o fôlego não acaba porque a vida não terá fim. O discípulo aguarda, pensa, imagina, espera a volta do Senhor Jesus. Essa é a bendita esperança que temos, irmãos. Não podemos ficar distraídos nessa vida, isso aqui não é nada, isso é passageiro. Nós nos dedicamos demais a isso aqui. Temos que nos fazer as coisas e viver aqui. Deus não nos tirou daqui, nós temos uma missão. Mas quando temos viva em nossa mente, no nosso coração, essa esperança, tudo passa e acontece de forma diferente na nossa vida, mais leve. O fardo de Cristo é mais leve. Tomai o fardo. Eu costumo dizer, quando Jesus fala, tome o meu fardo, porque ele é leve, suave, lembre-se que ele não está livrando você da carroça.
Você vai ter que continuar puxando a carroça, mas junto com Jesus. O seu fardo se torna leve. E eu quero terminar lendo 3 passagens. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 21, 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as coisas, com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Opa, eu esqueci aqui de... Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu pulei, deixa eu voltar. Lá em Bauru é a Maísa que fica mudando. Então a gente espera. Da embriaguez, né? E das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. E a última passagem, Hebreus 9, 28. Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Você aguarda Jesus para a salvação? Ele aparecerá. Tenha certeza disso, pois ele prometeu, e o que ele prometeu, ele há de cumprir. Amém. Deus abençoe.